Hoje nós colocamos todos os carros aqui, deixamos todos os carros estacionados, estão um pouco mais juntos. Talvez um ou outro esteja ali à frente de outro carro. Quero pedir a vocês, em nome do departamento diaconal, aí, um pouco de paciência na hora de sair. Creio que será tranquilo, uma bênção, mas ao final do culto, dirija-se ao carro. Nós vamos sair conforme os diáconos forem nos orientando. Assim a gente consegue estacionar mais carros aqui pertinho do templo. E o segundo aviso é: continuemos orando, como foi dito aqui pelo presbítero Hélio. No final nós estaremos orando aqui, levantando um clamor, e também orando pela recuperação, rápida recuperação do diácono Sandoval, a quem nós já estamos com saudade de vê-lo trabalhando nesta casa do Senhor. Irmãos, eu gostaria de pedir para que você se colocasse em pé, e nós vamos ler um texto muito conhecido, e falar de um assunto muito amplo, diria eu até difícil de ser explicado, e a única forma de ser explicada é usando a luz da palavra e através do Espírito Santo de Deus. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Talvez o primeiro versículo, ou um dos primeiros versículos que nós aprendemos, uma vez que nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, reconhecemos a sua soberania sobre nossas vidas e entregamos o controle da nossa vida a Ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Vamos ler todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou pedir para a gente ler mais uma vez agora com toda a força possível para essa declaração de amor a uma estrutura chamada igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Santo Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Se estamos aqui é porque o Senhor nos deu vida, nos deu saúde, renovou conosco as tuas misericórdias pela manhã, e agora, Senhor, no primeiro dia da semana, nós queremos, Pai, ouvir a tua voz, porque a tua voz é alimento, que sustenta a nossa vida para uma caminhada rumo à eternidade. Tua palavra é a água que nutre o nosso corpo, Senhor, e nos dá força para continuar caminhando até a eternidade. A tua palavra é luz, que nos mostra, Senhor, o caminho, a verdade e a vida, por onde nós devemos andar até a eternidade. Porque, Senhor, se estamos aqui, é porque o Senhor nos resgatou e tem nos moldado dia após dia para estarmos juntos na eternidade. Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade de falar com as nossas vidas, é o que eu te peço desde já, agradecido em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Irmãos, se há algo que permeia a nossa vida, é a palavra amor. Nós crescemos muitas vezes ouvindo sobre o amor. Há uma frase que diz que um amor, não há nada maior do que um amor de mãe, não há nada maior do que o amor de pai, não há nada mais forte que o amor entre irmãos, não há nada mais forte do que o amor de uma família. Nós crescemos ouvindo sobre amor, crescemos ouvindo a palavra eu te amo, alguns com mais facilidade, outros talvez com um pouquinho mais de resistência devido à sua criação, mas uma coisa é fato, nós crescemos experimentando, ou aprendendo, ou vivenciando um pouco de amor. Mas ainda que nós venhamos a buscar todas as explicações possíveis, nada
nada se compara ao amor de Deus para com a sua igreja. Nada se compara do amor de Deus para com a minha e a tua vida. E esse amor é tão grande, que ele, além de nos constranger muitas vezes, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na ministração, ele nos atrai. Porque muitas vezes, pessoas, quando se encontram a primeira vez com Cristo, se deparam com um amor que não julga. É um amor que abraça. É um amor que, em vez de estender o dedo, ele estende a mão. É um amor que é demonstrado em atos e atitudes na cruz do Calvário. É um amor que coloca todas as minhas razões e justificativas por terra, quando eu olho para o amor de Cristo para com a minha vida. E esse versículo, ele traduz aquilo que é o projeto de Deus para mim e a tua vida e o motivo pelo qual ele fez. Porque aqui diz que esse amor tem por finalidade nos levar para a vida eterna. Então o projeto de Deus, através de Cristo Jesus, passando pela cruz do Calvário, é que através desse amor, eu e você, cheguemos àquele dia e possamos ouvir de Deus: vinde benditos do meu Pai. E eu e você vamos ouvir isso, porque sobre a nossa vida estará um sangue santo, cheio de amor, derramado na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E uma vez que ele é anunciado como unigênito, após a morte da cruz e a sua ressurreição, ele passa a ser o primogênito de muitos. E não se resume ao contexto de ser o primogênito, mas também vai dividir comigo e a tua a herança da vida eterna. Só por aqui, me permitam dizer só por aqui, já é suficiente para eu sair daqui, fortalecido em saber que o Deus Criador de todas as coisas, aquele que me viu ainda informe no ventre, aquele que já me conhecia antes sequer de eu nascer, aquele que já tinha o projeto para a minha vida estabelecido, aquele que sabia o que eu ia fazer de errado, mas me perdoaria na cruz do Calvário, aquele que me amou de tal maneira que tem expectativa em mim, se entregou para que eu tenha vida eterna. Como explicar esse amor de Deus? Ninguém teria condições alguma de explicar o amor de Deus, a não ser através da explicação da própria palavra e através do Espírito Santo. Mas eu gostaria de trazer algumas características. E por que é tão importante eu e você frisarmos nisso? Entenda uma coisa, nós estamos caminhando para aquele grande dia, mas o Senhor deixou alertas que no fim dos tempos seriam dias difíceis. E hoje nós já estamos enfrentando lutas e situações que estão completamente alinhadas àquilo que foi dito por Cristo como sinais dos fins dos tempos. E quando eu digo isso, não é para trazer medo ao coração do crente, porque o meu coração e o teu têm uma convicção, que é a vida eterna. Não importa se fecharmos os olhos agora, ou se fecharmos os olhos nos auges dos 80, 90, 100, 105 anos. Se fecharmos os olhos com Cristo, abriremos os olhos com Cristo. Porque fecharemos os olhos nesta terra, mas abriremos os olhos na eternidade. Veremos o Senhor face a face, ouviremos dele: vinde bendito do meu Pai, entra no reino que te está preparado. Porque não importa o que passamos aqui, nada e nem ninguém, nenhuma palavra ou circunstância pode anular o amor de Deus e o que Ele fez por mim e por você. Mas eu gostaria de trazer algumas características deste amor. O primeiro, o amor dito e o amor apresentado por Cristo na palavra de Deus não é um sentimento. E por que você diz isso, presbítero? Porque os sentimentos podem sofrer oscilações. Ora eu estou feliz, ora eu estou muito feliz, ora eu estou pouco feliz, ora eu não estou feliz, ora eu estou muito triste,
ora eu estou muito ansioso, ora eu estou pouco ansioso, e a minha vida muitas vezes é uma grande oscilação. Nós estamos sendo bombardeados todos os dias, e é por isso que eu e você precisamos estar atento àquilo que deixamos entrar pelos nossos ouvidos. Para quem eu e você estamos emprestando o nosso ouvido? Porque tem muita gente semeando palavras que não são saudáveis para que eu me alimente delas, porque o ouvido prova a palavra, assim como o paladar prova os alimentos. Para quem e para o que eu tenho emprestado o meu ouvido? Mesmo nós não temos nada a entregar a Ele. Entenda uma coisa, Deus escolheu amar a minha vida e a tua vida. Deus, no seu plano perfeito, marcou um encontro comigo e com você, talvez no pior momento da sua e da minha vida, para dizer que eu te amo e eu tenho um plano de vida eterna na tua vida. Por isso a palavra fala do amor de Deus sendo demonstrado em atitudes concretas, porque Deus amou. É uma escolha de Deus. Deus escolheu nos amar, ainda que nas nossas imperfeições. E por que é importante dizer isso? Porque muitas vezes eu estou esperando do meu irmão, eu estou esperando da minha esposa, eu estou esperando dos meus filhos, eu estou esperando do meu esposo uma perfeição aos meus olhos, quando Deus me amou olhando as minhas imperfeições. Eu não havia nada para entregar para Jesus. Eu não tenho nada para entregar para Jesus. E se eu estou entregando algo, é porque primeiro Ele encheu a minha vida, para que agora eu possa ser um rio de água viva. Porque sem a presença e o amor de Deus, eu nada posso fazer. Se alguém um dia disser que consegue fazer algo por si só, mente, porque só podemos fazer na dependência do Espírito Santo de Deus, se não deixa de ser uma pregação do alto para ser uma palestra de motivação. Palestra de motivação te faz ficar feliz por alguns minutos, mas não te sustenta por uma vida. Palavras de ânimos vazias até te fazem saltar de alegria, mas um encontro verdadeiro e um confronto com o amor de Cristo te faz resistir até o último dia. Porque Deus amou e esse amor é combustível, esse amor é escudo, esse amor é fortaleza, esse amor é sabedoria. Esse amor é a presença de Deus dentro da minha e da tua vida. Porque eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. A palavra fala do amor de Deus sendo demonstrado em atitudes concretas, através do criar, do sustentar, do perdoar. E muitas vezes a gente se dá, pastor, o direito de talvez não perdoar. Ah, mas eu fui machucado demais. Se olharmos para a cruz, veremos um Cristo machucado demais. Mas mesmo assim, antes de entregar e inspirar, ele disse a frase de amor mais bela de todas as proclamações de amor. Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem do que fazem. E ali nós fomos salvos pelo amor e pelo perdão de Deus. Nós não somos convidados simplesmente a querer ou não perdoar. Nós somos chamados a ser fonte do perdão. Estamos nos dando o direito de cultivar sentimentos que nos afastam da presença de Deus. Nos entristecem. Quando nos damos ou nos permitimos não perdoar. O perdão é o faxineiro da nossa alma, gente. Tem muita alma que está completamente cheia de coisas acumuladas, porque ainda não entregou o perdão. E Jesus nos mostra
que o perdão não é uma escolha, mas é uma postura de quem encontrou com esse amor. Atitudes concretas como criar, sustentar, perdoar, corrigir. O amor de Deus corrige. E corrige de forma firme. Porque qual é o pai que não corrige o teu filho? Deus corrige. E muitas vezes nós não gostamos, mas entenda uma coisa, eu falo uma coisa que, esse tempo atrás, uma reunião com os meus funcionários, e eu dizia assim, não se preocupe enquanto eu ainda estiver falando, corrigindo, se preocupe quando eu parar de falar. Porque quando a gente para de falar muitas vezes, é porque a gente já não tem mais expectativas que aquele funcionário consiga, aquele profissional consiga entregar aquilo que a empresa precisa. Então a gente para de falar. Mas enquanto a gente está falando, chamando atenção, pegando no pé, e indo atrás e fala, você pode render mais, é porque a gente tem expectativas de que ele possa entregar mais. É um exemplo simples demais, eu sei, mas entenda uma coisa, o Senhor ainda continua corrigindo os seus filhos para que nós sejamos melhores e mais parecidos com Cristo. Não estranhes a correção do Senhor. Todas as vezes que eu e você abrimos a palavra de Deus, ela vai nos corrigir, ela vai nos confrontar, porque as nossas atitudes muitas vezes, ou em algumas vezes, estão incompatíveis com as atitudes que Cristo teve. Para perdoar, para corrigir, para proteger e para salvar. Hebreus 13:11 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, será eternamente. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra de variação. Entenda uma coisa, Jesus, através da tua palavra, continuará corrigindo a minha e a tua vida, para que nós cheguemos um dia à estatura do varão perfeito, e quando estivermos diante dele, naquele dia, possamos receber a palavra de vida eterna. O amor de Deus não é um sentimento. Nós não vamos conseguir compreender o amor de Deus se tentarmos enxergar ele como um sentimento. Ele não é um sentimento. Por quê? Porque ele não tem variação. Então, o que é o amor de Deus? Um pouco dessa informação do amor de Deus. O amor de Deus é uma escolha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amor é uma escolha. Deus escolheu amar o mundo de tal maneira. O amor de Deus é uma escolha pensada num plano de salvação da minha e da tua vida. Não podemos dar nada ao Senhor em troca desse amor, porque o Senhor fez isso de forma voluntária, por amar a mim e a tua vida. O que Ele espera de mim e de você? Que nós sejamos gratos e fiéis ao que Ele fez por nós. 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você e eu estamos aqui, é porque o amor de Deus me alcançou primeiro. Se eu e você estamos com a nossa família aqui dentro, é porque o amor de Deus nos alcançou primeiro. Se a sua família ainda não está aqui, mas você está orando para ela estar aqui, entenda uma coisa, o dia em que ela estiver na casa do Senhor, ela estará porque o amor de Deus alcançou as nossas vidas primeiro. Ele nos amou primeiro. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, eu e você, ainda estávamos no cometer do pecado, mas Deus já olhava para mim e para você com amor. Tem muita gente
que só vai experimentar o amor quando se render aos pés de Jesus. E tem muita gente que, ainda que tenha crescido de um lar amoroso, vai experimentar de um amor sobrenatural quando entrar na presença de Deus. O amor de Deus, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor não é um sentimento, o amor é uma escolha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus é inexplicável. De tal maneira significa que o amor de Deus foi tão profundo e tão real que resultou em algo extraordinário. Dar seu Filho para a salvação humana. Deus entregou Cristo, e não foi naquele dia na cruz, foi antes da criação de todas as coisas. Deus já sabia que o homem pecaria, porque nada foge ao conhecimento de Deus. Deus tinha plena convicção de que o homem cairia por conta do pecado, da desobediência, mas já tinha preparado o plano da redenção. Do mesma forma que foi feito o homem vivente, ali também já estava preparado o plano de reconciliação com Deus. Uma vez que o homem pecou e saiu da presença de Deus, Cristo já estava pronto para verter o seu sangue por mim e por você, para derrubar o muro da separação, fazendo de dois povos um, mas principalmente pagando a dívida da inimizade minha, através do pecado com Deus. Agora eu não sou mais inimigo de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não sei se você e eu temos a plena convicção, mas se eu e você entrarmos na porta, abrirmos a porta do nosso quarto, fecharmos a porta do nosso quarto, dobrarmos os nossos joelhos, o Senhor inclina os teus ouvidos para a nossa oração. Se eu tenho a plena convicção de que ao entrar no meu quarto, o meu Criador vai inclinar os ouvidos para mim, por que eu faço tão pouco isso? O amor de Deus é inexplicável. Uma vez que eu falo, o Senhor ouve as minhas orações, e muitas vezes até não nos responde, porque quando pedimos, pedimos mal. Mas até o silêncio, muitas vezes, de Deus, é um preparar para que eu possa amadurecer na caminhada até a eternidade. O amor de Deus é inexplicável. Jeremias 31, versículo 1 a 3 diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, versículo 2, o povo que escapou da espada encontrou o quê? Graça no deserto. Deixa eu te falar uma coisa, ainda que essa palavra tenha sido ministrada no Antigo Testamento, eu posso dizer que eu e você estamos encontrando graça dia após dia no deserto. Quando olhamos para Apocalipse, vemos que assim que a mulher dá à luz, a mulher é conduzida ao deserto ainda diz a palavra, onde ela será alimentada. Se essa mulher é a figura da igreja, ela foi conduzida ao deserto, que é o caminho que eu preciso percorrer até a vida eterna, e ela vai ser alimentada por quê? Alimentada pela palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, eu e você estamos vivendo essa palavra, estamos inseridos naquela mulher, que é a igreja, estamos sendo alimentados pela palavra, caminhando para a vida eterna. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto, e Israel é Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Eu e você temos a oportunidade todos os dias de descansar no Senhor. A gente só não descansa se dermos mais oportunidade à nossa ansiedade, às vozes dos nossos sentimentos, do que à voz da palavra de Deus. E é por isso, muitas vezes, que situações de adversidade vêm,
porque é na adversidade que eu aprendo a confiar no Senhor. Enquanto as coisas estão bem, a minha oração é de um jeito. Mas quando as coisas passam a não estar tão bem, a minha oração se torna diferente. Recentemente, a Amanda passou por um problema de saúde. Ninguém soube porque foi muito rápido. Nós levamos ela às pressas, chegamos em casa, identificamos o problema, eu e a Thaís vimos, olhamos aquilo, ficamos apavorados. Vou falar a verdade, eu falei, gente, pegamos ela, fomos num hospital, não atendia, fomos no segundo hospital. A minha esposa entrou com a minha filha e eu fiquei procurando um lugar para eu dobrar o meu joelho dentro daquele hospital. Porque eu precisava orar pela minha filha. Porque ainda que ela estivesse sendo atendida por um médico, eu tenho sobre a minha vida o médico dos médicos. E o seu diagnóstico é certeiro e a tua vontade é soberana. Então, a hora que a minha filha entrou para a consulta, para resolver aquele problema, eu achei uma cadeira e eu falei, vai ser aqui mesmo. Dobrei os meus joelhos e de repente eu escuto a minha filha batendo nas minhas costas com outro semblante, já não mais com dor, já não mais com aquele semblante de medo, havia resolvido o problema dela e ela ainda disse, resolveu de uma maneira tão simples. Sabe por que resolveu simples? Porque o Senhor está cuidando da vida dela. E colocou na vida dela uma médica que com uma habilidade muito peculiar conseguiu resolver aquele problema. Mas o que me chama a atenção foi aquele período de oração que eu nem vi passar, só que provavelmente se eu estivesse em casa, talvez eu não tivesse esse período de oração. Eu não teria dobrado meu joelho, passado ali 25, 30, 40 minutos orando, porque doeu, estava doendo em mim, ver a minha filha daquele jeito. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com um amor eterno te amei. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é inexplicado. Presbítero, mas o que eu fiz foi muito grave. Ei, deixa eu te falar algo. O amor de Deus é eterno. Mas o que eu tenho sobrepeso, deixa eu te dizer uma coisa, se você confessar e deixar, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender verdadeiramente, desejar um relacionamento íntimo com Deus, e entender que o preço pago na cruz também foi pela tua vida, e que uma vez que os teus pecados foram perdoados, não há mais acusação sobre a tua vida, não há por que mais trazer à memória aquilo que Cristo já jogou no mar do esquecimento. O inimigo tem encontrado condições de trazer coisas do passado em corações que ainda não experimentaram de um perdão completo, sincero. Não dê lugar ao diabo, porque ele sabe que tem pouco tempo, mas se ele sabe que tem pouco tempo, é sinal que também está chegando o meu tempo de encontrar com o meu Senhor e Salvador na vida eterna. Salmo 8, versículo 4 diz, quem é o homem mortal para que o Senhor te lembre deles? Ou o filho do homem para que o Senhor o visite? Quem sou eu e você? Mas o amor de Deus está disponível todos os dias para mim e para você. Por que que nós estamos experimentando tão pouco desse amor? O amor de Deus não é um sentimento, o amor de Deus é uma escolha de Deus, e o amor de Deus é inexplicável. O amor de Deus é prático, é uma ação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu Filho. Isaías 53:10 diz, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação dos meus, do seu, dos nossos pecados. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na tua mão. Agradou ao Senhor moê-lo. Por quê? Por amor.
por amor a minha, a tua e a todos aqueles que se entregaram a Jesus como Senhor e Salvador. Filipenses 2, versículo 8 diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte de cruz. O Senhor não poupou esforços para alcançar a minha e a tua vida. Por que que muitas vezes nós poupamos esforços para conhecer mais de Cristo? Nós temos pouco tempo, irmãos. Aqui eu sei que tem alguns colegas que são médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Dioturnamente, a gente vê pessoas de todas as idades fechando os olhos nessa terra. A grande questão não é o fechar os olhos aqui, é aonde eu vou abri-los depois. A vida, a caminhada nessa terra é como peregrino e forasteiro. Você tem um chamado a ser servo de Deus. Quantas pessoas, através da minha vida, ouviram falar de Deus? Para quantas pessoas eu pude falar do meu jeito? Porque não é a eloquência do homem que convence o coração, mas é o agir do Espírito Santo. O que ele usa é a minha e a tua vida, a minha e a tua boca. Só que muitas vezes a gente está fechando por medo de falar. Mas entenda uma coisa, se você estiver no centro da vontade de Deus, o Senhor te dará vidas para ganhar para Jesus. E vida de todos os lados. Eu já contei, mas me permita contar mais uma vez. No último dia, orei pela vida do meu pai durante anos. Pensa num coração difícil. Anos, mais de 15 anos orando por ele. 15 anos pedindo ao Senhor para ganhar a vida dele para Jesus. Quando ele se internou já em estado paliativo, cuidados de conforto, eu falei: pai, o senhor quer aceitar Jesus? Ele fechou a cara, não queria nem falar comigo. Falei: gente, a areia da ampulheta está terminando, ele está quase indo. Não está com o coração duro ainda. No último dia, eu fui visitá-lo pela última vez. E eu coloquei no meu coração que eu não falaria mais da salvação. Porque já havia dito tantas vezes que o não dele ecoava na minha mente. Mas quando eu estava saindo daquele quarto, na certeza de que seria a última vez que eu estava vendo ele. Certeza. O Espírito Santo de Deus me disse: volta e fala, se ele quer receber o Senhor, me receber como Senhor e Salvador da vida dele. E eu, como todo bom homem teimoso, falei: mas já disse tantas vezes, e eu no corredor do hospital, fazendo uma discussão espiritual com Deus, quem sou eu na fila do pão, Arthur? Mas Senhor, eu já disse tantas vezes, por que eu vou dizer de novo? Ele disse: não, 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 não. Ontem eu disse, ele disse: não, só volta e fala. Por que eu e você estamos questionando quem tem todo o conhecimento, sendo que o meu conhecimento e o seu é superficial e raso, quando eu estou conversando e sendo instruído por aquele que tem todo o conhecimento e conduz todas as coisas nesta terra? Eu voltei. Meu pai tinha muita dificuldade de respirar. Ele respirava com muita dificuldade. E não conseguia falar. E naquele momento eu falei: pai, Senhor, eu queria fazer uma oração pelo Senhor, mas antes eu gostaria de perguntar: o Senhor quer receber o Senhor Jesus? Ou o Senhor quer se entregar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Naqueles 5 minutos seguintes, ele respirou normalmente. Olhou para mim e disse: quero receber Jesus. E não só isso, me perdoa pelo que eu fiz. Oramos.
Depois daquela oração, ele voltou àquele quadro de insuficiência respiratória. 2 horas depois, ele fechou os olhos. Uma certeza eu tenho: o Senhor me deu o privilégio de ganhar a alma dele. Sabe o que é isso? É amor. Porque se ele tivesse olhado para aquele rapaz de coração duro, que estava querendo ir embora, batendo o pé, hoje eu não teria certeza que eu encontraria o meu pai na eternidade. Mas quer saber de uma coisa? Eu estou esperando quem vai ser o próximo que o Senhor vai me entregar. Mas para isso eu preciso fazer a minha parte. O amor de Deus é prático. O amor de Deus não faz acepção de pessoas, Ele não olha a classe social, Ele não quer saber de onde você veio, o que você faz, o que você fez. O amor de Deus não olha para a riqueza ou pobreza, posição social ou origem, raça, nacionalidade. Seu amor alcança todos: o saudável, o enfermo, o limpo, o impuro, o forte, o fraco, o homem, a mulher, o jovem, o idoso, a criança. Ei! Tem tanta gente para a gente ganhar para Jesus. A gente está confortável demais quando tem gente caminhando a passos largos para o inferno. Ao longo das Escrituras, vemos um Deus que se aproxima daqueles que eram rejeitados. Quantas vezes vemos na palavra o leproso, os leprosos, aqueles que eram sinal de uma condenação, de algo, de um castigo da parte de Deus, mas o Senhor vem e não só se aproxima, mas toca. E entenda uma coisa: lepra é uma doença que consome a carne, mas se a lepra é uma doença que mata a carne, o pecado é a lepra que mata a alma. E eu e você precisamos ser curados tanto daquela que mata a carne, mas principalmente daquela que mata a alma. Quais são os hábitos ou as condutas que muitas vezes me distanciam do centro da vontade de Deus? Deixa eu falar uma coisa: uma vez que nós entrarmos na presença de Deus, e tem um louvor que é a coisa mais linda, que diz que aquele que entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Sabe por quê? Porque você se depara com a glória de Deus, e a glória de Deus é repleta de amor. É amor que não olha para você pela sua imundície, pela sua sujeira, por aquilo que você fez, mas Ele olha para um homem que devia ou que cobrava impostos abusivos e diz a ele: desce dessa árvore, porque hoje é bom que eu vá ficar na tua casa. Mas ele é pecador. Ei, eu não estou olhando o que ele está fazendo agora, eu estou olhando o que ele vai fazer depois. Ou quando ele olha uma mulher pega em pleno adultério, aonde toda a sociedade, talvez eu e você, se estivéssemos lá, também estaríamos com uma pedra na mão. A lei dizia isso. Hoje não temos pedras físicas, mas muitas vezes usamos as nossas palavras como pedras que machucam. Estaríamos ali preparados para cumprir a lei ou a lei. Mas aquele Cristo que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, olha não para o pecado, mas para a mulher que está por detrás do pecado. Ei, alguém te condena? Não. O único que poderia condená-la não condenou e disse: vai e não peques mais. Elimine essa lepra que está consumindo a minha intimidade contigo, porque o que eu tenho para acrescentar para você é algo que nem sequer chegou ao teu entendimento. O Senhor não faz acepção de pessoas. Seu amor não é baseado no que somos ou no que podemos entregar. O seu amor, Ele olha exatamente para aquilo que nós não temos e aquilo que nós podemos fazer uma vez que estivermos nele, porque uma vez que fazemos enxertados nele, a glória não é nossa, mas a glória é toda dele. Se fazemos algo, é para ele. Se fazemos algo, é por ele. E se fazemos algo, é nele. Porque enquanto estiver enxertado em mim, dareis fruto. O Senhor não está olhando para o que você veste ou deixa de vestir. Não está olhando para o que você apresenta externamente. Pare de resistir ao chamado de Deus. Tem gente que está resistindo àquilo que Deus tem. Entenda uma coisa: só se lança e se entrega, o restante é com o Senhor. Sabe por que a palavra de Deus diz que o final das coisas é melhor do que o começo? Porque você vai sentindo um sabor diferente, à medida que você vai entendendo como Deus enxerga cada circunstância. O seu casamento se torna um casamento muito
muito melhor, porque você começa a aprender a enxergar aquela estrutura como Deus enxerga, e você começa a ser um homem segundo a palavra de Deus, e você uma mulher segundo a palavra de Deus. O que vocês vão experimentando no caminhar é tão forte e poderoso, que ao final nós temos a alegria de dizer: meu casamento hoje é muito melhor do que quando nós começamos. Isso é para tudo, irmãos. Isso é para tudo. O amor de Deus é prático. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é uma escolha de Deus. E o amor de Deus é inexplicável. Mas aí a gente fecha com a nossa responsabilidade. Quando nós olhamos para Mateus 24:12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente percebe isso, irmãos. A gente vai vendo isso. A gente hoje tem muito mais força e vontade para entrar numa bela de uma discussão política do que preparar a minha e a tua vida para defender a sã doutrina. A gente está muito mais ansioso por esperar um jogo de futebol, que eu sei que muitos gostam, eu também gosto, mas estamos até dispostos a fazer uma troca ali com aquilo que é santo e eterno. Até quando? Até quando? Até quando não entenderemos o tamanho desse amor? Se o amor de muitos se esfriará, o meu e o teu desafio é estarmos dentro da presença de Deus, para que um dia não sejamos comparados a um tição tirado do fogo. Mas uma coisa eu posso te garantir: ainda que assim estivermos, o meu Senhor é poderoso para dizer: troque as suas vestes, com uma mitra limpa, põe um anel no dedo, porque o plano que eu tenho para ele ainda não se perdeu. Eu e você temos uma responsabilidade, que é nutrir esse amor, e esse amor só é nutrido por relacionamento. 1 João 4, abra comigo, em 1 João, capítulo 4, já caminhando para o final. 1 João, capítulo 4. A partir do versículo 7, cujo título na minha Bíblia está: Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Uma vez que eu reconheço que Deus me amou de tal maneira e fez tudo para que eu e você pudéssemos ter intimidade com Ele, uma vez que eu sou transformado, convertido por esse amor, uma vez que eu sou regenerado pela presença de Deus, uma vez que eu passo de ser inimigo de Deus para ser amigo de Deus, agora eu tenho uma responsabilidade, é colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido com Deus. A partir do versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus. Não tem outra forma de nós sermos nascidos de Deus, se não exalarmos o bom perfume de Cristo, e se não amarmos, inclusive aqueles que nos ofendem. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, irmãos. Deus é amor. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, para que por Ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, leiam comigo, irmãos, também nós devemos amar uns
aos outros, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós a perfeita caridade. Versículo 13. Nisto conhecemos que estamos, e Ele, porque nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e nós conhecemos que cremos no amor e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, é caridade, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Abram comigo, irmãos, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. A partir do versículo 26. Essa é a demonstração de amor de Deus para com a minha vida e a tua. E quando iam levando, tomaram-lhe um certo Simão Cirineu que vinha do campo, puseram-lhe a cruz às costas para que o levasse após Jesus. E seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, a quais batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis de hão vir dias que dirão: bem-aventurado as estéreis e o ventre que não geram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós os outeiros e cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, o que fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com eles, para serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartiram as suas vestes e lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-te a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando até ele, apresentaram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas e romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Respondeu, porém, o outro repreendendo, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Está nesta mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Esta é a frase que eu e você precisamos dizer. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase hora sexta. Houve trevas em toda a terra até a hora 9. Escurecendo o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Essa é a maior atitude de amor que Jesus teve por um povo que não o amou. O que eu e você temos que fazer? Reconhecer esse amor.
consertar a nossa vida e buscar caminhar com Cristo. Porque, mais uma vez eu vou dizer, Deus não poupou esforço para se relacionar comigo, com você. Não poupemos esforço para cumprir a obra que Ele colocou em nossas mãos. Fiquem em pé. Feche os teus olhos. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Quando nós nos encontramos com Teu amor, Ele nos constrange. Porque o mundo muitas vezes nos julga e é pesado conosco. Mas o Teu amor é constrangedor. E não é constrangedor porque nos envergonha, é constrangedor porque nos abraça. E sabe qual que é a maior dificuldade, Pai? É que conforme nós vamos caminhando, parece que esta palavra tão, permita-me dizer assim, Senhor, tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, ela se torna uma palavra de lembrança, e não mais de prática. Aí eu começo, Senhor, a não me dar mais, o direcionamento de pedir perdão. Senhor, a gente está brigando com o outro, quando a gente deveria amar um ao outro. A gente está muito mais preocupado em ter razão do que ter paz, Senhor. Para isso pagamos muitas vezes um alto preço. Envergonhamos o Teu nome quando entramos em discussões que o Senhor nunca pediu para que nós entrássemos. Mas sabe qual que é o tremendo, Pai? Que o Senhor continua nos amando. Perdoa-nos, ó Deus, se nós não estamos amando dentro de casa da maneira que tem que amar. Sabe por quê? Porque cada casa aqui representada, uma vez que o Senhor entra, tem que ser uma casa de luz, Pai. As pessoas ao entrarem, precisam sentir algo diferente, porque nos umbrais das portas está o sangue do Cordeiro, e dentro está a palavra de Deus aberta e vivida. Que cada lar aqui nesta noite, em nome de Jesus, Pai, através do Teu poderoso nome, tudo que há impedimento, toda cilada, toda situação que tem prendido a prosperidade em Deus, toda a adversidade causada pela própria casa, todo o distanciamento de Deus, toda a armadilha do inferno, seja destruído em nome de Jesus. Se hoje alguém entrou nesta noite, e a sua casa não há paz, através do amor de Deus e do poder que há do nome de Jesus Cristo, nós como altar e a igreja, decretamos que a paz habitará nesta casa, e que toda ação do inferno será destruída em nome de Jesus, que filhos perdidos voltarão, que dracmas perdidas serão achadas, que ovelhas que foram para longe e se perderam serão resgatadas, porque a palavra de Deus, uma postura de fé, e a confiança em Cristo Jesus, nos dá certeza de hastear a vitória. Nos ajuda a pedir perdão, Pai, porque Satanás tem semeado na mente da igreja na face da terra, uma falsa certeza e convicção, que nos afasta da palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor, a dar, a entregar e a abençoar. Hoje temos dificuldade de ser mantenedores da Tua casa, porque duvidamos que o Teu poder é capaz de suprir as nossas necessidades e multiplicar os nossos celeiros. Mas quando formos fiéis, veremos o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida, não porque o Senhor tem que fazer, mas porque o Senhor tem prazer em fazer um coração que é obediente à Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, aqui há um povo na Tua frente, que Te ama. Em nome de Jesus, nos ajuda a também expressar em atitudes o que ouvimos nesta noite. Que não haja no nosso coração nenhuma contaminação,
e que toda astuta armadilha do diabo caia por terra em nome de Jesus. Se há alguém nesta noite que entrou aqui achando que não é amado, eu tenho uma palavra de Deus para completar o que foi ministrado nessa noite. Eu te amei de tal maneira que entreguei o meu filho pela tua vida, para que você tenha, assim como a minha igreja, vida eterna. Senhor, eu peço que nos ajude durante esta semana e que esta igreja possa trazer alegria ao teu coração por vivermos a palavra e por amarmos a tua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje e por todos os dias da tua vida. Sejam repletos de amor, em nome de Jesus. Amém.